Meus queridos, abram as suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando continuidade a essa série que nós iniciamos no domingo passado. Nesses próximos domingos, nós estaremos meditando nas 3 cartas de João, né? 1 João, 2 João, 3 João. Nós estaremos alguns domingos aí conversando um pouco mais sobre aquilo que o autor quer nos ensinar, aquilo que João ele queria ensinar ali os seus ouvintes. E hoje nós estaremos dando continuidade, chegando aqui à segunda mensagem dessa série. Essa série ela tem como título Marcas de uma Igreja Madura, Cartas de João. Então nós estamos aqui diante de uma carta do apóstolo João e o título dessa série como um todo é Marcas de uma Igreja Madura. Como você sabe, durante todo esse ano em nossa igreja nós temos meditado nesse tema. Nós esperamos, nós oramos para que nós sejamos cada vez mais maduros na fé. Nós temos um objetivo, ser uma igreja madura. Nós queremos ser cristãos maduros, nós queremos ter famílias maduras. E essa série, ela vem para nos ensinar também e mostrar para nós as marcas de uma igreja madura. E o tema da mensagem de hoje é Marcas do Verdadeiro Cristão. Marcas do Verdadeiro Cristão. Nós estaremos meditando em 1 João capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 17. Nós não estaremos fazendo a leitura logo no início, em todos os versículos, mas no decorrer aqui da mensagem nós estaremos fazendo a leitura. Mas o que nós iremos aprender e conversar juntos aqui essa noite, olhando para esse tema das marcas do verdadeiro cristão, é que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é apenas confessado nos lábios. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é apenas confessado nos lábios, mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é mostrado, ele é evidenciado através de uma vida transformada. E essa vida, ela é marcada por obediência, essa vida, ela é marcada por amor, essa vida, ela é marcada por separação deste mundo. É isso que nós estaremos vendo essa noite. No domingo passado, o pastor Sidney meditou junto conosco, expôs o capítulo 1 desse livro tão importante para nós. E no capítulo 1, João ele vai nos confrontar a respeito da aparência espiritual que muitos têm diante de uma vida de pecados escondidos. Existem muitos homens e mulheres que se dizem ser cristãos, que vivem uma vida de aparente religião, uma vida espiritual saudável, bonita, mas que continuam vivendo uma vida de pecados escondidos. E agora, nesse capítulo 2, nessa segunda mensagem, João, esse texto que nós estaremos lendo, nos confronta a respeito de uma profissão de fé que não se confirma com a sua vida prática. Uma pessoa que professa a fé em Cristo, uma pessoa que diz, eu creio em Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador, uma pessoa que até se batizou, porque no batismo, muitas vezes, nós temos aqui, pelo menos em nossa igreja, a profissão de fé. São pessoas que talvez fazem parte de uma igreja, são pessoas que possivelmente podem ser membros de uma igreja, demonstram através da sua fala que creem em Jesus Cristo, eu amo a Jesus Cristo, eu sou um cristão verdadeiro, mas a prática é muito diferente daquilo que a pessoa fala. Diante de uma situação como essa, muitas vezes em nossa vida, eu e você como cristãos, como crentes no nome de Jesus Cristo, nós devemos constantemente nos examinar. A Bíblia é cheia de exortações a respeito da autoanálise, do autoexame. E uma das perguntas que nós devemos fazer nesse exame é: a minha vida confirma aquilo que eu professo? A minha vida, a minha conduta, a forma como eu vivo, o meu testemunho, ele demonstra aquilo que eu professo?
Ele é visto naquilo que eu faço? Ou eu somente digo que eu sou cristão, mas na prática eu vivo como se Deus nem existisse? João aqui, nesses versículos, vai nos mostrar que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele não é apenas falado com os nossos lábios, mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele é demonstrado através de uma vida de obediência, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, uma vida que é a imagem e semelhança de Cristo, uma vida que segue aquilo que Jesus fez e uma vida que é marcada por uma separação deste mundo. Vamos orar, meus queridos? Pedir que o Senhor nos ilumine essa noite. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por essas palavras tão preciosas, Pai, que o Senhor inspirou o Teu servo, Senhor Deus, João, a nos trazer essas verdades tão essenciais e importantes para todos nós essa noite. Nos ensine, Senhor Deus, a entender aquilo que o Senhor falou nesse texto. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais. Tire, Senhor Deus, as distrações que podem nos atrapalhar neste momento. E que Teu Espírito Santo possa nos iluminar essa noite. Nos ajude, Senhor Deus, a entender como nós temos andado. Se nós temos refletido a Tua imagem, aquilo que nós professamos, Pai, em nossa vida prática. Nos ajude, Senhor Deus, nessa jornada. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então, nessa mensagem, nós estaremos dividindo esse sermão em 3 partes. A primeira parte que nós estaremos vendo essa noite é do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6, que João vai mostrar que o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai produzir no cristão uma obediência. Se você diz que você crê em Deus, e essa profissão de fé, ela resulta em uma vida em obediência a Deus, se for uma profissão de fé que é acompanhada de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira transformação de vida. Ou seja, quem conhece verdadeiramente a Cristo, vive e busca viver uma vida em obediência e andar assim como Cristo andou um dia. Preste atenção aí, vamos ler o versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. A minha versão vai dizer assim: Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse versículo 1, meus irmãos, nós estamos diante de o início do capítulo 2, muito interessante aqui para nós. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender quando nós lemos a carta de 1 João é que nós não estamos apenas diante de um livro que foi escrito para bater de frente, para confrontar os falsos ensinos que estavam corrompendo aquela igreja. João, ele tinha sim esse objetivo de defender a fé cristã verdadeira em comparação com os falsos ensinos que estavam crescendo ali no meio daquela igreja, e muitos irmãos estavam sendo contaminados por conta daquele ensino. Nós falamos sobre os gnosticismos, que era algo que estava acontecendo ali naquele contexto. O ensino que ensinava que tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que é corpo, é mal, é ruim, não tem nenhuma importância. Apenas aquilo que é espiritual tem valor. Por isso João, ele vai iniciar a sua carta nos primeiros versículos, no capítulo 1, mostrando que Jesus veio em carne. Nós ouvimos, nós vimos a sua glória, nós tocamos nele, para mostrar que Jesus Cristo veio como Messias em carne. João havia visto Jesus Cristo. João caminhou com Jesus Cristo durante todo o seu ministério. João, ele tem esse objetivo de bater de frente com esses falsos ensinos que estava corrompendo aqueles irmãos.
Porque se a carne, se a matéria, se o nosso corpo não tem importância, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Eu posso viver uma vida de pecado do jeito que eu quero. Eu posso viver uma vida de libertinagem, porque tudo aquilo que eu faço no corpo não importa. O que vale é o espiritual, porque o meu corpo não tem muito valor. Mas uma coisa que a gente precisa entender também, quando nós olhamos para a carta de 1 João, nós estamos também diante de uma epístola pastoral. João escreve essa carta com o objetivo de proteger aquela igreja desses ensinos que estavam corrompendo, mas com o objetivo de cuidar daqueles irmãos. E não eram irmãos que ele escreveu, irmãos distantes, qualquer pessoa que ele nunca tinha visto. João tinha aqui um relacionamento com aquelas pessoas. Nós estamos aqui diante de uma carta de um pai, de um pastor que escreve para suas ovelhas com todo o cuidado possível, demonstrando aqui preocupação com aqueles irmãos. É por isso que no versículo 1, ele vai iniciar, falando aqui na versão NVI, meus filhinhos, meus filhos, meus pequenos. O original da palavra vai trazer também como criancinhas, meus filhinhos queridos. Ou seja, João está escrevendo não para qualquer pessoa, não para cristãos distantes, mas como um pai que se preocupa com os seus filhos. Ele está escrevendo como pai que vê que os seus filhos possivelmente estão indo pelo caminho errado, um caminho prejudicial, e ele mostra qual é o caminho que você deve seguir, meu filho. Eu acabei de me tornar pai recentemente. Minha filha, Tiana, está aqui à frente, completou 7 meses recentemente. E agora ela está naquela fase de querer pegar tudo, de querer engatinhar. Ela fica às vezes na cama junto com a gente, e aí a gente fica só olhando, eu e a Hillary. Tem a cama e tem a descida, né? Tem que tomar muito cuidado. Ela olha a descida, parece que fala, é para ali que eu quero ir. Aí vai se arrastando, e a gente como pai, às vezes eu fico, né? Rapaz, se eu deixar, ela vai se jogar como se nada fosse acontecer com ela, né? E a gente, como pai que cuida, que mostra o cuidado, o carinho, tem que ir lá e pegar. Mostrar, minha filha, não é por aí, você vai se machucar. Nós, como pai, fazemos isso com os nossos filhos. Nós mostramos o caminho que os nossos filhos devem seguir. Se você, como pai, vê o seu filho andando por um caminho errado, você vai ali como alguém que auxilia, alguém que ensina, e mostra, meu filho, não é por aqui. João está fazendo isso quando ele escreve essas palavras. Meus filhinhos, tomem cuidado com esse caminho que vocês estão seguindo. Tomem cuidado com os ensinos que vocês estão ouvindo. Tomem cuidado com os falsos mestres. Esse caminho é um caminho daqueles que dizem conhecer a Deus, mas ainda estão nas trevas. Esse é o caminho daqueles que dizem crer em Jesus Cristo, mas na verdade nunca nasceram de novo, não entenderam o Evangelho. Por isso, muitas das vezes, João aqui, ele vai ser duro. Por isso, muitas das vezes, João vai exortar como um pai corrige um filho a quem ele ama. E João ele vai dizer, meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo isso a vocês para que vocês não pequem. Tanto João, quanto Paulo, quanto o Novo Testamento, quanto o Antigo Testamento, como toda a Bíblia, ela é um livro que nos ensina que nós não devemos pecar. A Bíblia não é um livro que romantiza o pecado. O pecado é algo grave. O pecado é algo sério. Eu e você, como cristãos, não podemos romantizar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Se o mundo diz que aquilo é correto, nós devemos olhar aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que aquilo é pecado, aquilo é pecado. E nós não podemos romantizar, viver como se o pecado fosse algo comum em nosso meio, viver como se o pecado fosse algo normal em nosso meio. Muitos dizem, pastor, eu já ouvi gente falando isso, olha o absurdo, Davi pecou, a Bíblia mostra que Davi adulterou, portanto, eu posso fazer aquilo que Davi fez. Olha que absurdo.
A Bíblia mostra que Abraão pecou, mentiu. Então eu posso viver essa vida do jeito que eu quero. A Bíblia mostra que Moisés, que era um grande profeta, também pecou. Por que eu não posso pecar? Então muitos olham para os relatos bíblicos que narram um pecado e querem viver isso como norma. Não é porque a Bíblia está narrando aquilo que aconteceu sendo pecado, que aquilo deve ser uma norma para a gente. Por isso que é importante a gente entender a literatura do livro bíblico que nós estamos lendo. Será ser uma poesia? Será ser uma narrativa? Será ser uma carta? Será ser uma ordem que Deus está falando conosco? E muitos, de forma errada, errônea, pegam esses exemplos de Davi que errou, de Abraão que errou, de Sansão que errou, então eu posso errar. Não é porque Deus está narrando algo que Deus está aprovando aquilo. Quando Deus mostrou aqueles exemplos, Ele está mostrando, é isso que vocês são. É essa a natureza de vocês. É por isso que vocês precisam de Deus. É por isso que vocês precisam do Evangelho. É por isso que vocês precisam do descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente um dia. Vocês precisam de Deus. Vocês precisam do sacrifício do Cordeiro de Deus que é entregue por causa do pecado de vocês. Não é porque a Bíblia está mostrando algo que é errado que eu e você devemos fazer. Ah, Salomão tinha várias mulheres, então eu posso ter várias mulheres. Não é assim, meu querido. Não é desse jeito que as coisas são. Não é porque Deus está mostrando algo que eu e você temos que viver dessa forma. Paulo ele vai dizer isso de forma muito clara em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6, quando ele diz, falando sobre os israelitas, ele vai dizer, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel ocorreu como exemplo para nós, para que nós não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Eles estavam cobiçando o quê? A carne do Egito. Eles estavam com saudade da velha vida, da vida de escravidão do Egito. E Paulo está mostrando que aquilo que foi escrito está ali como exemplo para nós, para que nós não vamos fazer as mesmas coisas, para que a gente não ande pelo mesmo caminho. Tanto que Paulo vai dizer logo em seguida no versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós. Então a Bíblia foi escrita, esses relatos foram escritos para que nós não andemos por ali. É como alguém mais velho, alguém mais experimentado, alguém que já viveu uma experiência complicada, chega para alguém mais novo, alguém mais jovem e fala, meu filho, você lembra daquele exemplo que eu andei? Você lembra daquilo que eu fiz? Você está vendo as consequências que eu tive com aquilo? Não faça aquilo. Não ande por ali. É como se alguém estivesse chegando para nós e falasse, não vão por ali. Os relatos que foram escritos para nós nos ensinam o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É por isso que João vai dizer, filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. O pecado, ele deve ser apenas um acidente na vida do cristão, não algo comum, não uma prática cotidiana e rotineira. O pecado não pode ser normalizado em nosso meio. Se você escuta por aí algum irmão normalizando o pecado, tem alguma coisa muito errada. Se você vê um pastor pregando, se você vê um ensino na internet, algum coche, alguma mensagem, falando que o pecado, não, isso é só um desvio de caráter, foi algo que aconteceu ali, não é nada muito errado. Se a Bíblia diz que é errado, se a Bíblia diz que é pecado, é pecado. E foi para isso que João escreveu, meus filhos, meus filhinhos, essas coisas tenho escrevido, eu já escrevi para vocês, para que vocês não pequem. Mas por conta da nossa natureza isso vai acontecer. Como João ele vai dizer no versículo 1, se nós falamos que não temos cometido pecado, nós já estamos pecando, né? Nós já estamos mentindo. Por causa da nossa natureza, infelizmente nós pecamos. Infelizmente nós pecamos. Mas o pecado, mais uma vez,
Você já deve ter ouvido isso muitas vezes. Não deve ser algo normal na vida do crente. Deve ser um acidente de percurso. Não deve ser algo corriqueiro, algo comum. É por isso que é muito estranho muitas pessoas orarem: perdão, Jesus, pelos muitos e milhares de pecados que eu cometi hoje, os pecados que eu cometi através de pensamentos, de palavras, de ações, desses milhares de pecados que eu cometi durante esses dias, durante essa semana. Isso não deve ser algo normal para nós, meus irmãos. Nós devemos fugir dessa vida de milhares de pecados. Meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. A gente deve fugir daquilo que Deus fala que é errado. E o pecado é você errar o alvo. Deus colocou um padrão para o seu povo. Deus escreveu para nós a sua vontade. Deus revelou para nós os seus mandamentos. E nós vamos lá e erramos o alvo. Nós transgredimos a lei. Nós desobedecemos a Deus. Nós pecamos por conta dessa nossa natureza pecaminosa. Mas João ele vai dizer em seguida: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, João ele vai nos ensinar. Caso alguém peque, o que vai acontecer? Nós temos um intercessor. Em outras versões, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a má notícia que eu trouxe para vocês no início. A nossa natureza é pecaminosa. Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, se Ele quisesse nos mandar, todo mundo aqui essa noite, para o inferno, Ele estaria sendo justo, meus irmãos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a má notícia para nós que somos pecadores. Mas aí entra a boa notícia do Evangelho. Caso alguém peque, se vocês pecarem, vocês agora têm um advogado, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A boa notícia é que nós temos alguém para nos defender, porque nós pecamos contra esse Deus que é santo, nós pecamos contra esse Deus que é justo. O pecado em si, ele não vai ferir a pessoa do pastor Gustavo ou do pastor Sidney. O pecado em si não vai ferir o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ainda que fira essas pessoas. Mas, em primeiro lugar, o pecado fere a esse Deus que é santo, esse Deus que é justo, esse Deus que olha o pecado e não pode deixar que o pecado passe despercebido. Mas a boa notícia é que nós temos um advogado. Nós temos quem nos defenda. Essa palavra que João vai dizer, a palavra paracletos, Jesus usa esse mesmo termo, essa mesma palavra, quando ele vai dizer: eu vou, mas eu vou enviar para vocês o Consolador, o intercessor, o ajudador, o advogado. Ou seja, nós temos alguém que intercede pelas nossas vidas, nós temos alguém que nos defenda diante do tribunal de Deus. Todos nós somos condenados, somos culpados, porque todos pecamos, mas a boa notícia é que nós temos Jesus Cristo como aquele que nos defende, como aquele que nos protege, aquele que intercede por nós. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, vai dizer: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Esse é o ministério atual de Cristo. Jesus continua intercedendo pelo seu povo. É como se Jesus estivesse diante do Pai, dizendo: o pastor Gustavo pecou. Sim, ele transgrediu, ele merece sim a condenação, mas eu vim aqui para cumprir a pena que ele deveria. Eu morri por ele, eu morri pelo meu povo, eu morri pela minha igreja, eu morri para todo aquele que crê no meu nome não pereça, mas tenha vida eterna.
Nós temos alguém que nos protege. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se a má notícia mostra que eu e você estamos perdidos, a boa notícia do Evangelho mostra que nós temos um intercessor, o advogado, e não é simplesmente qualquer advogado que vai lá e nos protege e nos defende, mas é um advogado que ainda pagou a pena por nós. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós devemos nos alegrar. Nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo aqui, na linguagem, na literatura do Antigo Testamento, era aquele que viria um dia. Era o Messias, aquele que cumpriria todas as profecias do prometido, do ungido, do Filho de Deus. E João está dizendo, Jesus Cristo é o justo, aquele que cumpriu tudo aquilo que estava prometido. É por isso que Deus aceita a defesa de Jesus em nosso favor, porque Jesus Cristo é o Messias prometido. E aí é muito importante a gente entender uma palavrinha que João vai dizer logo em seguida. No versículo 2 ele vai dizer, Jesus Cristo, o nosso advogado, o intercessor, o justo, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, que palavra está diante de nós? Que palavra importantíssima está diante de nós? Paul Washer, ele vai dizer no seu livreto do Verdadeiro Evangelho, que para ele a palavra propiciação é uma das, se não a palavra mais importante de toda a Bíblia. E ele inclusive traz um exemplo. Se você chegasse diante da sua igreja e entregasse para todos os presentes ali no culto um papelzinho e pedisse para todas as pessoas ali presentes definirem a palavra propiciação, a maioria dessas pessoas não saberiam definir. A maioria dessas pessoas não conhecem o significado dessa palavra tão importante para nós. E meus queridos, quanto mais nós entendemos essa palavra propiciação, mais a obra de Jesus Cristo faz efeito em nossa vida e nos ajuda a entender aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E quando nós entendemos essa palavra, nós precisamos olhar para o Antigo Testamento, porque essa é uma palavra usada nos primeiros livros de Moisés. Deus, no Antigo Testamento, ele ordenou Moisés a construir o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, na entrada do Santo dos Santos, Deus ordenou a Moisés construir, fazer, junto com todos os artesanatos ali, aqueles que ajudavam a construir o templo, fazer o propiciatório dentro dos Santos dos Santos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano nesse lugar. Apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O sumo sacerdote entrava ali segurando o sangue do Cordeiro de Deus e ele aspergia o sangue do Cordeiro sobre a tampa que era chamado de propiciatório. O propiciatório ele era todo de ouro. Era uma tampa que era todo de ouro e por cima dessa tampa havia os querubins. Então, até os meninos aí da mídia colocaram ali. Essa tampa era o propiciatório. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali, no dia da expiação. Entrava com o sangue do cordeiro, que havia sido sacrificado em favor do povo, e aspergia diante daquela tampa o sangue daquele cordeiro. E dentro dessa caixa estava a tábua das leis de Moisés. Tudo aquilo que acontecia era apenas a sombra daquilo que um dia aconteceria. O que estava acontecendo ali era a propiciação. O povo deveria ficar do lado de fora. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia lá e fazia esse sacrifício. Ele ofertava o sangue do cordeiro em favor do seu pecado e em favor do pecado do povo. Tudo aquilo que estava acontecendo era apenas a sombra daquilo que um dia aconteceria.
Aquilo apontava para o sacrifício de Cristo. É por isso que João Batista, quando vê Jesus Cristo vindo em sua direção, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nós cantamos maravilhosa graça, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele foi sacrificado de uma vez por todas. É por isso que João vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, Jesus Cristo fez uma vez por todas, quando ele entregou o seu corpo em nosso lugar, quando o seu sangue foi derramado na cruz, como de um cordeiro mudo, sem defeito, sem mancha, em nosso lugar. E João vai dizer: ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João continua: não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. O que nós precisamos entender aqui é que João não está sendo universalista, trazendo a doutrina do universalismo, que no final, todas as pessoas, todos os indivíduos, sem exceção, no final serão salvos. João não está dizendo isso. A Bíblia não mostra isso. Inclusive, João, no capítulo 3 dessa carta, ele vai diferenciar bem os filhos de Deus e os filhos do diabo. A Bíblia não ensina isso. Nós sabemos que salvos são aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, aqueles que nasceram de novo, aqueles que chegam a Cristo em arrependimento e fé no nome dele. O que João está nos ensinando aqui é a respeito do alcance da obra de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente para salvar todas as pessoas do mundo inteiro. Povos de todas as tribos, línguas, nações. Pessoas de Israel, do Irã, do Brasil, da Venezuela, do Iraque, da Argentina. Pessoas de todas as tribos, nações, podem ser salvas por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Mas ainda que esse sacrifício ele é suficiente, ele alcança todo mundo, ele é eficaz para salvar apenas aqueles que creem no nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí no versículo 3, João ele vai dizer o seguinte. Ele olha, parece que para si mesmo, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Nós sabemos que nós conhecemos a Deus se nós conhecemos os seus mandamentos. João está ensinando o seu povo, João está ensinando os seus filhinhos, aquela igreja, aqueles irmãos, que o conhecimento de Deus não é apenas um conhecimento teórico, não é apenas um conhecimento da fala, não é apenas um conhecimento que traz novas informações teológicas para você, novas informações religiosas para você. Não é apenas você ter versículos decorados, não é apenas você saber doutrinas ou ter alguma experiência na vida de igreja, mas o verdadeiro conhecimento de Deus, ele envolve uma vida de transformação, e essa vida de transformação vai trazer uma obediência. Nós sabemos que nós conhecemos a Deus se nós obedecermos os seus mandamentos. Ou seja, a evidência de que alguém conhece verdadeiramente Deus não está apenas naquilo que a pessoa fala, mas na forma como essa pessoa vive. Você pode estar aqui e falar que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, eu amo a Deus, mas se a sua vida não demonstra a sua fala, segundo Tiago, essa é uma fé morta, é uma fé sem prática. De acordo com João, você ainda está nas trevas. A pessoa que vive na vida de desobediência, que não liga para aquilo que Deus orienta, que vive ainda uma vida de pecados ocultos, pecados a pagar, pecados secretos, continua vivendo uma vida igual vivia antes, tem algo muito errado aí nessa caminhada. João está dizendo que existe aqui uma ligação inseparável naquilo que falamos e naquilo que vivemos. Existe muita gente que sabe muito sobre a Bíblia, mas não vive nada sobre a Bíblia. Existe muita gente que conhece o Deus da Bíblia, mas não obedece ao Deus da Bíblia. Meus irmãos, nenhum conhecimento é verdadeiro se não for transformador.
Nenhum conhecimento é verdadeiro se não for acompanhado de uma vida de obediência. Então, uma das marcas do verdadeiro cristão não é a perfeição, mas é a luta que ele tem contra o pecado, a busca incessante por obedecer a Deus. João não está falando aqui sobre pessoas perfeitas, mas são pessoas que não romantizam o pecado, que lutam diariamente para não pecar, que lutam diariamente para obedecer a Deus. O nosso amor por Cristo, ele é evidenciado através da nossa obediência. João 14,15, Jesus vai dizer: se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então fica algumas perguntas aqui para nós. Será que a minha vida, ela tem demonstrado que eu conheço verdadeiramente a Deus? Ou será se lá no meu trabalho, as pessoas olham minha vida e nem imaginam que eu sou da igreja? Esse aí, cristão, vixe, eu nem sabia que isso era crente. E tu vai para a igreja vivendo dessa forma? Como é que você tem vivido? Como é que tem sido o teu testemunho? Ele é só um testemunho de fala? Ou ele é um testemunho de prática? Será que a minha vida é uma vida que busca obedecer e agradar a Deus em tudo? Não somente aqui na igreja, mas fora dela. Como é que você tem andado quando ninguém te vê? Como é que você tem andado quando só está você e sua esposa? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata o seu marido? Você quer saber como é o pastor Gustavo? Não é me olhando aqui. Se vocês querem me conhecer, pergunta para minha esposa. Como é que eu trato ela? Como é que eu me relaciono com ela? Se alguém chegasse e perguntasse para o seu marido, para a sua esposa, como é que é você em casa? É a mesma pessoa aqui da igreja? A nossa fé não pode ser uma fé fingida. A nossa fé não pode ser uma fé de máscaras. Se nós dizemos, se nós professamos que nós conhecemos a Deus, devemos obedecer aos seus mandamentos. E aí João ele vai falar sobre o falso cristão em seguida. Ele vai dizer no versículo 4: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, ele é mentiroso, e a verdade não está nele. Repetindo, mais uma vez, aquilo que ele já tem nos ensinado. Se a pessoa diz que conhece a Deus, mas não obedece aquilo que Deus manda, porque nós estamos falando de mandamento, essa pessoa é mentirosa, e a verdade não está nela. Um dos maiores perigos é terem pessoas no nosso meio que são pessoas que têm o auto-engano religioso. São pessoas que são convictas que são crentes. Não, pastor, eu sou crente. Não, pastor, eu amo a Jesus Cristo. Mas na prática, a vida dessa pessoa diz outra coisa totalmente diferente. É uma vida que não reflete aquilo que fala. E meus queridos, se você tem vivido dessa forma, tome cuidado. Porque em Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer no versículo 22, que nos últimos dias muitos chegarão para ele e falarão: Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônios, fizemos milagres, eu era da igreja, eu fazia isso, isso e isso. E a resposta de Jesus no versículo 23, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então essas pessoas, elas eram convictas de que amavam a Deus, que faziam as coisas para Jesus na igreja, mas viviam uma vida de pecado, viviam uma vida de iniquidade. E a resposta de Jesus para esse tipo de pessoa é: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, chegou a hora de a gente viver a vida madura na fé. Chega de viver uma vida de pecados repetitivos. Quantas vezes eu e o pastor Sidney já ouvimos: pastor, que bênção, que mensagem no domingo. Eu fui confrontado naquele ensino. Chegou na segunda-feira, a pessoa cometeu o mesmo pecado. Chega. A vida cristã não pode romantizar e normalizar o pecado. Você pode ouvir essas palavras de Jesus Cristo. Essa é uma exortação séria de Jesus. Para aquele que ouve e não pratica. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante dela. Viva uma vida de santidade, buscando agradar a Deus em todo momento. João vai dizer no versículo 5, mas se alguém obedece a sua palavra,
nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. João está dizendo que aquele que escuta a palavra de Deus, obedece ela, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Naquele que diz que ama a Deus, mas não obedece os mandamentos, você acha que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado na sua vida, mas não está. O amor de Deus está crescendo, sendo aperfeiçoado nessas pessoas que buscam obedecer aos seus mandamentos. E no versículo 6, João vai dizer, aquele que afirma, olha só, são pessoas que afirmam, aquele que afirma que permanece nele Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, a nossa propiciação, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz que ama Jesus Cristo deve andar como Jesus Cristo andou. Porque muitos podem afirmar, eu amo a Jesus, e cantam, e louvam, e postam versículos, eu sou cristão, na bio, crente, cristão, evangélico. Mas não vive como Jesus Cristo viveu. Meus queridos, aqueles que dizem permanecer, viver em Deus, devem andar como Jesus Cristo andou. O andar aqui é um estilo de vida. Aqueles que afirmam que amam a Jesus Cristo devem andar como Ele andou. Ou seja, Jesus não é apenas o nosso intercessor. Jesus Cristo não é apenas o nosso advogado. Jesus Cristo não é apenas a propiciação pelos nossos pecados. Mas Jesus Cristo também é o nosso maior modelo. Nós devemos viver como Jesus Cristo viveu. Ele é o nosso maior modelo, o nosso maior exemplo. E a pergunta que é, tá bom, pastor, como é que Cristo andou então? Jesus, ele andou em total submissão ao Pai. Jesus andou em obediência. João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A vida de Jesus era marcada por obediência. Se você quer ser como Jesus, obedeça os mandamentos. É o que João acabou de dizer. Jesus amava os inimigos. Jesus cuidava das pessoas, Jesus servia, Jesus curava os oprimidos. Jesus andava em santidade. William Barclay, ele escreve algo muito interessante. Ele vai dizer que o cristianismo, ele é a religião que oferece o maior privilégio e também o maior desafio, a maior obrigação. O cristianismo nos dá o maior privilégio, que é de sermos filhos de Deus. Olha que privilégio. Através da fé em Jesus Cristo, nós hoje somos adotados como filhos de Deus. Nós somos considerados como filhos de Deus. Olha que privilégio. Olha que bênção. Mas olha também a responsabilidade que está sobre nós. Sermos como Jesus. Olha o padrão que João coloca aqui. Não é ser como o pastor Gustavo apenas. Não é ser como o pastor Sidney. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso maior padrão, o nosso maior modelo de humanidade, de masculinidade, de vida cristã é Jesus Cristo. Então viva como Jesus Cristo. Ande como Jesus Cristo andou. O cristão verdadeiro não apenas admira Cristo, mas ele busca imitá-lo em sua maneira de viver. Quantas vezes você já orou dessa forma? Jesus, me ajude a ser como o Senhor. Quantas vezes você já orou assim? Jesus, me ajude a andar como o Senhor andou. Jesus, me ajude a reagir, Pai, às situações da minha vida como o Senhor reagia. Jesus, me ajude a amar as pessoas assim como o Senhor amava. Quantas vezes você já orou? Jesus, me ajude a obedecer ao Pai assim como o Senhor obedecia ao Pai. Jesus, me ajude a ter humildade, compaixão, paciência, a viver como o Senhor. Quantas vezes você já orou assim? Está aí o modelo de oração para você. Ore dessa forma. Eu falo, Jesus, me ajude a ser como o Senhor. E aí nós chegamos na segunda parte. Ia prolongar só a primeira parte, deixar um pouco maior, para que daqui para frente ser um pouco mais direto. A segunda parte vai mostrar do versículo 7 ao versículo 14. O verdadeiro conhecimento de Deus produz também amor pelos irmãos. Versículo 7 e versículo 8, João vai dizer o seguinte: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que vocês ouviram. No entanto, lhes escrevo um mandamento novo, cuja verdade se vê nele e em vocês.
pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Perceba que interessante aqui. João, ele vai dizer, ao mesmo tempo que não é um mandamento novo, o que eu estou trazendo aqui para vocês é um mandamento antigo, porque vocês já conhecem. E que mandamento antigo é esse do contexto aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, é algo que vocês já conhecem. Mas logo em seguida ele fala, mas o que eu estou escrevendo para vocês também é um mandamento novo, porque esse mandamento agora está num padrão muito maior. O nosso padrão de amar ao próximo é o padrão de Cristo. Se eu e você temos que andar como Ele andou, nós devemos amar a Deus, amar ao próximo, assim como Jesus amava. E Jesus amou ao próximo como? Morrendo por Ele, se entregando, servindo. Então não basta apenas dizer, meu irmão, eu te amo, meu irmão, eu amo a sua vida, mas na prática, aquele irmão ser muito indiferente para você. Aquele irmão, eu não sou muito próximo, mas também não sou muito distante. Sabe, aquela pessoa indiferente, não, tá, o irmão nem fede nem cheira para mim, mas eu amo a vida daquele irmão. O amor que Jesus nos ensina não é dessa forma. O amor cristão é um amor que é demonstrado através de ações, porque Jesus, ele amou dessa forma, através da prática. Então, o nosso amor, ele é prático, sendo demonstrado na forma como nós ajudamos nosso irmão, é vendo que o nosso irmão do nosso lado talvez esteja com uma necessidade, é abrir o seu bolso e ajudar o irmão. É tirar da reserva lá, né, Vitor? E ajudar o irmão. O amor cristão é um amor prático, não é só um amor de fala. Pô, irmão, eu estou com necessidade na minha casa, eu não consigo pagar minhas contas, minha conta de luz está atrasada, estou com dificuldade para comer, para me alimentar. Irmão, eu vou orar por você, viu? Que Deus te abençoe. O amor bíblico não é assim. É um amor prático, é um amor que ajuda, é um amor que carrega o peso do outro como Cristo fez. Não basta apenas dizer, irmão, eu vou orar por você. E tem muita gente que fala isso, estou orando por você, e nem ora, né? Às vezes até mente. Eu estou orando por você e nunca orou. O amor bíblico, ele demonstra através de ações. Quando o irmão falha, eu demonstro amor por ele como Cristo fez. O irmão está precisando de ajuda, o irmão está desanimado, o irmão está precisando de luta, o irmão depende da igreja. Nós vamos ajudar. Portanto, uma das marcas do amor cristão, do amor bíblico, é aquele amor que se manifesta em ação prática, ação verdadeira. E aí ele vai dizer no versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E as trevas aqui, ele vai trazer o contraste com a luz, né? Luz é aquele que anda com Deus, e trevas é aquele que está longe de Deus. Quem afirma que está na luz, que está com Deus, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. O ódio aqui não é apenas o ódio que você tem pelo irmão, a raiva, mas está aqui nessa indiferença que eu acabei de citar para você. É ver o irmão com necessidade e ser indiferente, deixa que Deus ajuda ele. Aquele que vive dessa forma ainda está nas trevas. E isso pode ser aplicável em vários ambientes, em vários exemplos aqui na vida de igreja. Você ter ódio pelo irmão, você tem indiferença. Vixe, o irmão chegou aqui, eu vou entrar pela outra porta. O irmão entrou por aquele portão, eu vou entrar pelo outro. O irmão sentou aqui, eu vou sentar aqui. O irmão é daquele pequeno grupo, pastor, me troca de pequeno grupo. O irmão vai para a oração, ele está orando naquele trio, não, aqui eu não vou não. Ele vai para um lugar, eu vou para o outro. Aquele que afirma que ama a Deus, que está na luz, mas vive dessa forma, meus queridos, a notícia é que você ainda está nas trevas. E aí ele vai dizer no versículo 10 e 11, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço, mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Perceba que João é muito repetitivo, né? E anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A pessoa pode até dizer que não, eu sou crente, mas se ela vive dessa forma, e odeia, e tem raiva, e é indiferente, e tem mágoa, e não perdoa, e não abraça, e não cumprimenta, e não senta perto, essa pessoa está cega e ainda está nas trevas. João, ele vai continuar falando aí com um grupo de pessoas diferentes, né? Ele vai trazer uma diferença do versículo 12 ao versículo 14, falando com 3 grupos de pessoas, com os filhinhos, com os jovens
e com os pais. Alguns eles vão trazer que isso é o parentesco ali, né? Outros comentaristas vão dizer que é o nível espiritual, outros vão dizer que é para todo mundo. O mais coerente, o mais correto, ao meu ver, seria aquilo que, inclusive, Agostinho defende essa ideia de que João ele está trazendo aqui o grupo diferente de pessoas no nível de maturidade cristã dentro da igreja. Porque nós temos irmãos de vários exemplos, vários tipos na igreja, né? Tem os recém-convertidos, que seriam aqui os filhinhos, tem os cristãos em crescimento, aqueles que já estão no tempo de caminhada, seriam os jovens, e tem aqui os pais, aqueles que já são mais maduros na fé, que já têm anos aí de caminhada. E o que João vai falar com esses grupos aí? Ele vai dizer no versículo 12 para os filhinhos: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E aí no versículo 14 ele vai falar novamente com os filhinhos: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Então aqui os filhinhos, olhando para essa ótica, que seriam os recém-convertidos, os mais novos na fé, vocês, filhinhos, eu escrevo a vocês porque os pecados de vocês foram perdoados. Aquele que acabou de chegar na fé, ele pode não ter um conhecimento teológico muito grande, saber muito de Bíblia, mas o básico ele sabe. Ele creu no Evangelho e ele sabe que os seus pecados foram perdoados. Ele sabe que ele conhece a Deus. E aí logo em seguida ele vai falar com os jovens, no versículo 13, que seriam aí talvez o grupo de cristãos que já têm um tempo de caminhada, que já estão mais desenvolvidos espiritualmente. Ele vai dizer no versículo 13, jovem, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E aí no versículo 14, jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Aqui ele está trazendo uma característica diferente, né? Uma força espiritual que o jovem cristão ele já tem, né? Ele já tem um tempo de caminhada, ele já tem uma força espiritual que talvez o novo convertido não tenha. Ele já consegue lutar contra o pecado com mais firmeza, ele consegue lutar contra falsos ensinos com mais firmeza, porque ele já tem uma caminhada ali pela frente, porque a palavra de Deus permanece nele, por isso que ele é forte. E aí por último ele vai falar com os pais, que seriam aqui aquele grupo de cristãos mais maduros, né? Versículo 13 e 14, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele repete duas vezes, né, nos dois versículos. Eu escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, os filhinhos, eles eram destacados pelo perdão que eles já tinham, os jovens pela força que eles tinham, e os pais, porque eles têm um tempo de caminhada e eles conhecem aquele que é desde o princípio. Eles já viveram tanta coisa, possuem uma caminhada madura, e depois de anos eles ainda continuam, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio, eles têm um conhecimento verdadeiro sobre Jesus. E aqui uma coisa linda para esses versículos que nós podemos aplicar para nossas vidas. A igreja ela tem espaço para todo mundo, né? Nós temos os novos convertidos, nós temos aqueles que já têm uma caminhada, nós temos aqueles que já estão anos na igreja. E aqui há um espaço para todo mundo precisa se ajudar. Os mais jovens precisam daqueles que já têm um tempo de caminhada. Os mais velhos, os pais, não podem desprezar os filhinhos. Nós precisamos de irmãos que já têm tempo na caminhada para prosseguir. Nós precisamos da ajuda deles. Nós precisamos do discipulado, nós precisamos perseverar assim como eles já perseveraram, já lutaram, já viveram tantas coisas que nós não vivemos. Essa é a beleza da igreja. E aí, por último, ele vai finalizar na terceira parte, último ponto, no versículo 15 ao 17. O verdadeiro conhecimento de Deus produz, então, uma separação do mundo. João vai mostrar agora que a marca do cristão verdadeiro é aquele crente que não ama o mundo. Versículo 15, não amem o mundo, nem o que nele há. João é direto. João é muito direto aqui. Não amem o mundo e não amem o que nele há. O mundo aqui não é a criação, o planeta como completo. O mundo aqui na teologia de João é o sistema rebelde que se levanta contra Deus. Porque João ele vai dizer, Deus amou o mundo, né? João 3,16. Mas aqui é outro mundo que João está trazendo. É esse sistema rebelde que se levanta contra tudo que é Deus. Uma estrutura de valores caídas, que é totalmente anti-Deus.
uma cosmovisão de mundo, uma visão de mundo que é totalmente diferente da nossa visão do mundo. É viver a vida sem Deus, é enxergar a vida sem Deus, é enxergar a família sem Deus, o dinheiro, prazer, sucesso, é ver a vida com uma ótica mundana. E João vai dizer, não amem o mundo, não vivam dessa forma, não amem esse sistema, não moldem a vida de vocês pelos valores que essas verdades, que esses princípios, que esses valores carregam. Isso aqui é extremamente atual para nós, porque o mundo ele tenta disputar com a igreja. Infelizmente, a igreja, em muitos momentos, tem se parecido cada vez mais com o mundo. O mundo tenta disciplinar os filhos. E olha o perigo, se você não disciplinar, se você não ensinar os seus filhos, enquanto eles são pequenos, o mundo vai ensinar bem. E ele vai ensinar de um jeito que você não espera. Portanto, está aqui sua responsabilidade como pai, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque senão, a escola, o mundo, as redes sociais vai ensinar e vai ensinar do jeito dele. Ensine o seu filho de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. Porque senão o mundo vai ensinar. As redes sociais, os filmes, as músicas, as ideologias tentam ensinar a igreja, tentam ensinar o mundo. O mundo tenta convencer a igreja que o pecado não é mais pecado. O mundo tenta convencer a igreja que o errado não é errado. O mundo tenta dizer que a pureza é algo careta, que santidade é um exagero, que um casamento saudável, casamento bíblico é coisa do passado, que ter filhos é só gasto, é só trabalho, é só dor de cabeça. O mundo vai te ensinar essas coisas sim. E se você dar ouvidos ao mundo, você vai viver do jeito que ele quer. E João vai dizer, não amem o mundo. Não amem o mundo. Não vivam dessa forma. E amar ao mundo está em odiar aquilo que Deus odeia. Que é isso, pastor? Temos que odiar aquilo que Deus odeia. Paulo vai dizer em Romanos, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Se naturalmente Deus odeia o aborto, porque Ele ama a vida, eu como cristão odeio o aborto, porque Deus ama a vida. Se Deus ama o casamento, Ele odeia o adultério. E nós temos que viver dessa forma. Deus ama a verdade, por isso Ele odeia a mentira. E nós temos que viver dessa forma. Não dá para ter neutralidade, meus queridos. Não dá para viver servindo a dois senhores. Ou você ama o mundo, ou você ama Deus. Tiago vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você tem sido moldado pelo mundo, tome cuidado. Se as suas roupas, se as suas vestes, se aquilo que você posta nas redes sociais, se aquilo que você fala, a forma como você vive, tem sido moldado pelo mundo, você está sendo inimigo de Deus. E aí João vai dizer no versículo 14, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Para pular um pouco mais à frente, já para chegar nas partes finais, ele vai dizer, no versículo 15, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. João ele vai dividir aqui e finalizar, trazendo aqui essas três áreas aí. A cobiça da carne é o desejo pecaminoso de fazer aquilo que a sua carne pede, por causa da nossa natureza caída. A pessoa sabe que é errado, mas ela luta para viver dessa forma, e eu vou fazer o que for possível para fazer aquilo, mesmo sendo pecado. Isso envolve aqui a fornicação, a pornografia, o adultério, a imoralidade, palavras sujas, vícios, glutonaria, fofoca, falta de domínio próprio. Essas coisas são a cobiça da carne. O mundo hoje alimenta isso, ele vai falar, siga a sua felicidade. O que importa é viver feliz. João está dizendo, cuidado, isso faz parte do sistema caído deste mundo. João vai falar sobre a cobiça dos olhos, é o desejo descontrolado pelo aquilo que nós vemos. E hoje nós vivemos numa sociedade que vê e já quer,
uma sociedade materialista, uma sociedade sensual. A pessoa não pode andar no shopping que ela já quer sair comprando tudo, não cabe nem no orçamento e já quer comprar. É a cobiça dos olhos. A pessoa, ela vê a vida do outro nessa era de rede social, vê a vida do outro, vê o casamento do outro, vê a esposa do outro, vê o marido do outro, vê o casamento perfeito do outro, os filhos, a vida, os bens, o carro, e deseja e quer aquilo para ela, e o coração dessa pessoa é dominado por aquele desejo. E João vai falar sobre a ostentação dos bens. Nós vivemos nessa era de ostentar os seus bens, ainda mais nessa era de rede social. Eu preciso mostrar a minha casa nova, o meu carro, a minha vida bela. O pastor falou sobre os filtros, né? Na primeira mensagem. O filtro, a mensagem, a rede social vai te trazer isso, né? Os filtros, o casamento perfeito, a vida perfeita, a vida sem pecado, sem luta. As pessoas querem ostentar, querem mostrar para o outro, tem um desejo, eu tenho que fazer isso, tem que postar, tem que mostrar para o outro como é que tá como é que anda a minha vida, aquilo que veste, aquilo que conquista, quer reconhecimento, quer curtida. Se a minha publicação não tiver curtida, eu apago. Se não tiver visualização, eu apago, porque eu quero ser visto. Quer ostentar, quer mostrar para o outro. E João vai finalizar no versículo 17 dizendo, tudo isso vai passar. Ele vai finalizar dizendo, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos, tudo isso vai passar. Como eu gosto sempre de repetir para vocês, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos de passagem. Eu não estou falando que conseguir uma boa casa, um bom carro, viajar é errado, longe disso. Mas no final tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre, porque nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem. E o peregrino, ele não dedica e fixa uma casa terrena naquele lugar para sempre. Ele está de passagem por ali. Ele vive pelaquilo que é eterno. Portanto, depois de tudo aquilo que nós vimos, desses 17 versículos que nós vimos essa noite, o que João nos ensina? Em primeiro lugar, o pecado é algo sério, meus queridos. Não brinque com o pecado. Você que tem vivido aí a vida de pecado, tome cuidado, meu irmão. Não brinque com isso. Não façam amizade com aquilo que fez Jesus Cristo ir para a cruz. Você quer ver a profundidade, a gravidade do teu pecado? Olhe para a cruz. Olha o que Jesus teve que passar por causa desse pecado. Por isso nós não romantizamos o pecado. Por isso nós não levamos o pecado como algo comum e brincadeira em nosso meio. Meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Examine a sua vida. Existe algum pecado que você está normalizando, que você tem vivido uma vida de secreto e que está lutando? Cara, busque ajuda. Se arrependa. Converse com os pastores, busque um irmão mais velho na fé para te ajudar. Saia do orgulho de que se eu falar que eu estou vivendo isso, o que eles vão achar de mim? Aí entra outro pecado. Busque ajuda. O que você tem visto? O que você tem se alimentado durante esses dias? Como você tem vivido quando ninguém te vê? A segunda coisa que nós aprendemos é que se o cristão ele pecar, nós temos Cristo, nosso advogado. Essa é a boa notícia do Evangelho. E se essa noite você ainda não crê em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados. É de graça para você fazer parte dessa família. Creia no nome de Jesus Cristo e Ele será o seu advogado diante do Pai. Nós temos o Cordeiro de Deus. Cristo é a nossa propiciação. A terceira coisa que nós aprendemos é que o verdadeiro cristão, ele precisa amar os irmãos. E esse amor ele precisa ser demonstrado na forma prática, no cuidado, no perdão, na ajuda, na compaixão, na preocupação verdadeira com outro irmão. Portanto, se você vive uma vida que você não consegue pedir perdão daquele irmão, cara, libere o perdão. Procure uma reconciliação, ainda que seja muito difícil por conta da outra parte. Mas, se possível, tendes paz com todos. Paulo vai nos dizer isso. Faça sua parte, vai atrás daquela pessoa, peça perdão. Pare de alimentar mágoa. Pare de evitar pessoas. Pare de viver indiferenças dentro da igreja.
Porque o Evangelho nos chama para amar como Cristo nos amou. E Ele amou todo mundo. Não somente o seu grupo de afinidade, mas Jesus amou a todas as pessoas do seu corpo. E por último, não amem o mundo. Não amem o mundo. O mundo passa, sua glória passa. Esse prazer que é momentâneo, que pode estar trazendo um prazer que não é um prazer real, vai passar. A fama passa, o status passa. João vai nos mostrar que o sistema desse mundo tem tentado nos corromper. Cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Portanto, fuja se você tem vivido uma vida parecida com o mundo. O mundo não pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. Portanto, fica essa exortação final para você. O verdadeiro conhecimento de Deus não é apenas confessado com os lábios, mas ele é evidenciado por uma vida transformada em obediência, amor e separação do mundo. Hoje é o dia de arrependimento, porque nós temos o advogado, intercessor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, em nossa caminhada. Perdão, Pai, se nós pecamos. Perdão se nós temos vivido, Pai, uma vida apenas que é falada, mas não prática, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a arrepender de verdade. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos como o Senhor era. Nos ajude a andar como o Senhor andava. Nos ajude, Senhor Deus, a amar os nossos irmãos. Não nos deixe, Senhor Deus, odiar o próximo, odiar o nosso irmão. Transforme, Pai, o nosso coração e nos ajude. Não nos deixe, Pai, amar este mundo como Demas amou o presente século e amou esse mundo. Mas nos deixe, Senhor Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nos ajude a amar o Senhor, Pai. Nos ajude a amar a Tua palavra, Pai. Nos ajude a demonstrar esse amor em obediência dos Teus mandamentos. Ajude os meus irmãos que têm lutado contra pecados. Ajude os meus irmãos que têm vivido uma vida de fé fingida. Uma vida de fé medíocre. Mas nos ajude a viver uma vida verdadeira, Pai. Uma vida em obediência, uma vida em santidade, uma vida em amor. Nos ajude a ser como o Senhor, Pai. Nos ajude a reagir como Cristo reagia. Nos ajude a amar as pessoas assim como o Senhor amava, se entregando por elas, não sendo indiferente, mas tendo compaixão, tendo perdão, Pai, tendo paciência. Nos ajude, Pai, em nossa casa. Ajude os casais que estão, Senhor Deus, em conflitos, que não conseguem viver uma vida verdadeira dentro do seu lar. Ajude, Senhor Deus, os relacionamentos de pais e filhos. Ajude, Senhor Deus, aqueles que têm lutado contra a imoralidade, contra a pornografia, aqueles que têm lutado contra o adultério, contra a cobiça dos olhos, contra a ostentação dos bens. Nos ajude a viver como o Senhor, nos ajude a andar na luz e não nas trevas. Porque o mundo passa, Pai, mas aquele que permanece no Senhor, aquele que te ama, aquele que te obedece, permanecerá para sempre. Nos ajude, Pai, a viver essa jornada de peregrinação, essa viagem temporária, sendo parecidos contigo e não parecidos com o mundo. Assim que oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.